E aí, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui a Lígia, dê um oi pra ela, e vamos continuar a falar de governo Fernando Henrique Cardoso. Teste pra você. Qual é o jeito de chamar Fernando Henrique Cardoso também? FHC. Muito bem! Então vamos falar sobre isso na aula de hoje. Mas antes, tô te dando aquele tempinho para avisar todo mundo que começou a melhor aula. Começou a aula de História. Então avisa todo mundo, manda no grupo da sala, todo mundo acompanhar junto. Chama seu professor lá para acompanhar junto a aula. Boa! Então, você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória dessa aula lá no Classroom. Garante presença, garante avaliação, fica tudo certo. Você que responde as tarefas de maneira impressa, os exercícios da aula, lembre-se de fazer com capricho, como sempre, e de marcar com a sua escola o melhor momento para entregar. Com tranquilidade, segurança, tudo certo. Combinadinhos? Vamos para a melhor aula? Você estava ansioso por essa aula hoje, né? Você estava esperando essa aula começar. Então, bora começar a aula de História, ainda sobre Fernando Henrique Cardoso. Então, relembrando a última aula. Na última aula, você viu que Fernando Henrique Cardoso, FHC, ele venceu a eleição de 1994 muito favorecido pelo sucesso do Plano Real. Ainda, você viu que o governo dele ficou marcado pela diminuição estatal na economia, interferência menor do Estado na economia. E ainda, houve a reforma tributária, reforma previdenciária, Código de Trânsito e LDB no governo FHC. Lembra de tudo isso? Ok, vamos continuar a falar do governo Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil de 1995 até 2002. Objetivos para a nossa aula de hoje. Nós vamos analisar o segundo período de governo dele, o segundo mandato. Além disso, nós vamos analisar como as políticas públicas desenvolvidas no governo dele influenciaram a nossa sociedade. Bora começar? Você já usou um remédio genérico? Já usou um medicamento genérico? Você sabe o que é um medicamento genérico? Você já viu na farmácia esse símbolo aí em volta dos remédios, essa tarja amarela, escrito medicamento genérico? Certeza que você já viu, já pegou da sua avó lá, já comprou para ela um remédio desse, né? Os remédios genéricos são uma opção de até 90% mais barata que o medicamento de referência. E desde que eles tenham ainda o mesmo princípio ativo e a mesma eficácia. Então, existe um remédio de referência, de marca, pesquisado pelo laboratório. Após um certo tempo, esse laboratório perde a patente, a exclusividade de produzir aquele medicamento. Outros laboratórios podem usar o mesmo princípio ativo, obtendo a mesma eficácia, mas ele não ter mais aquela marca. Ele só usa o nome do princípio ativo do remédio. Então ele mantém eficácia e ele é vendido muito mais barato, genérico. Isso. Ele foi aprovado em 10 de fevereiro de 1999, a lei dos genéricos foi aprovada, é a lei 9.787. Ela autorizou a comercialização por qualquer laboratório de medicamentos cujas marcas patentes estivessem já liberadas, expiradas para o povo. Então, isso facilitou muito o acesso da população a medicamentos e, claro, melhorou a saúde da população, remédio mais barato. 1999, dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Começando nossa aula, então, depois dessas notícias, de novo aqui, ó, reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Lembra, era proibido no Brasil a reeleição para cargos executivos. Então, um presidente não podia se reeleger. Era proibido. Mas, em 1997, o Congresso aprovou uma emenda constitucional, uma mudança na Constituição, que autorizava a reeleição para cargos executivos. Presidente, governador, prefeito. Foi autorizado. E com isso, o Fernando Henrique Cardoso foi candidato à reeleição em outubro de 98 e ele venceu a disputa contra os dois principais adversários aí nessa época,
o Luiz Inácio Lula da Silva e o Ciro Gomes. Repara pelo mapa que, novamente, o Fernando Henrique Cardoso venceu na grande maioria dos estados do Brasil, reeleito. De novo, muito favorecido nesse controle da inflação e no controle dos gastos públicos. Reeleito para um segundo mandato, mais 4 anos. Era a primeira vez no Brasil que um presidente, então, era reeleito seguidamente para ocupar o cargo de presidente. Tá aqui a foto de início do segundo mandato do FHC como presidente, em janeiro de 1999, para governar até o final do ano de 2002, quando aí se encerraria, ele não poderia mais se reeleger. O segundo mandato, que começou em janeiro de 99, foi muito mesmo afetado pela conjuntura internacional. Problemas que aconteceram, coisas que aconteceram em outros países. Por exemplo, uma crise iniciada na Rússia em 98 fez a Rússia decretar moratória. Lembra que nós falamos disso no governo do Sarney? Moratória. O país deixa de pagar os juros da dívida externa. Os investidores, então, perderam dinheiro. O medo de que o Brasil também fizesse o mesmo aí por causa dessa crise influenciou investidores a retirar dinheiro investido no Brasil. Isso é um grave problema, uma crise econômica no Brasil, menos investimento no Brasil, menos dinheiro. Como resultado dessa crise iniciada na Rússia em 98, as bolsas de valores despencaram, ocorreram demissões em massa nas empresas. O governo, para conseguir dinheiro para continuar ajudando essa economia, fez empréstimos com o Fundo Monetário Internacional. A população brasileira, então, a partir daí, ficou muito conhecida dessa nova sigla, FMI, Fundo Monetário Internacional, um órgão, então, internacional que emprestou muito dinheiro ao Brasil. Mas o FMI exigiu, em troca desse empréstimo, diminuição nos gastos e aumento da receita. O governo deveria gastar menos e arrumar algum jeito de ter mais dinheiro. Era a exigência para dar esse empréstimo. Então o governo desvalorizou a moeda, o real, e elevou os juros, reduzindo o poder de compra. E houve então uma diminuição da atividade econômica. Os juros da taxa básica mais altos, a população com maior dificuldade de acesso ao dinheiro, e ainda elevou os impostos para aumentar a receita, como era a exigência do FMI. Então você tem um problema econômico no Brasil aí já no início do segundo governo do FHC. Aqui você tem então falando dessas crises, então você tem uma foto que mostra uma fila de desempregados em São Paulo, de pessoas que perderam o emprego agora procurando emprego. Aí, uma característica desse segundo governo, principalmente do FHC, o aumento do desemprego no Brasil. Teve um grande aumento aí do desemprego. Os efeitos da crise, especialmente esse aumento do desemprego, aumentaram a insatisfação popular e ainda engrossaram a oposição que havia ao governo Fernando Henrique Cardoso. O segundo mandato dele, então, foi marcado aí por várias crises. Muito marcado esse segundo governo dele. Foi basicamente um governo para contornar uma crise seguida da outra. Então, um quiz para você. O aumento do desemprego na gestão do Fernando Henrique Cardoso foi muito ligado a algumas ações do governo. Entre as ações, podemos destacar qual? Dentre as opções, qual daquelas tem as medidas que o governo tomou que ajudaram a aumentar o desemprego? Vamos lá, a primeira delas. O governo expulsou empresas do país? Não, isso não. Nem congelou preços. Lembre-se que isso é uma política do plano cruzado e do plano Collor. Então, claro, o governo fez o aumento da taxa de juros
para poder reduzir o poder de compra, e isso causou uma diminuição da atividade econômica. Consequência, atividade econômica menor, empresas demitiram, aumento do desemprego. Mas não só isso aconteceu durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos também os programas sociais que também marcaram o governo dele, como por exemplo o Bolsa Escola. O Bolsa Escola, na tua foto do lado direito ali, reparou que não é o Fernando Henrique Cardoso, é o Cristóvão Buarque. Em 1995, ele era governador do Distrito Federal e ele lançou esse programa no Distrito Federal. Esse programa, em 2001, foi adotado pelo governo federal, pelo governo FHC. Vamos lá, o que era esse programa? É um pagamento de uma renda mínima para famílias pobres que garantissem a frequência das crianças na escola. Então, famílias que tinham uma renda muito baixa teriam uma renda mínima mensalmente do governo, desde que elas garantissem que as suas crianças estariam frequentando a escola regularmente. Esse programa beneficiou cerca de 5 milhões de famílias no Brasil. Então, a partir do programa criado no Distrito Federal, adotado pelo governo federal a partir de 2001, famílias que mantivessem crianças estudando receberiam uma renda mínima mensal. Ainda, o Auxílio Gás ou Vale Gás, também aí criado durante o governo FHC. Era uma ajuda bimestral, traduzindo, a cada 2 meses, para famílias cadastradas no Bolsa Escola, para que, claro, elas pudessem comprar botijões de gás. A família cadastrada no Bolsa Escola mantém a criança com frequência na escola, a cada 2 meses recebia uma ajuda para comprar, um subsídio para comprar botijões de gás. Ainda, o Bolsa Alimentação. O Bolsa Alimentação, programa destinado a famílias de baixa renda, com crianças de até 6 anos, ou com gestantes na família, ou mães em período de amamentação de até 6 meses. Crianças de até 6 anos, gestantes, e mães amamentando no período de até 6 meses eram beneficiados pelo Bolsa Alimentação, novamente uma renda mínima mensal para essas famílias, ajudar na alimentação dessas famílias mais pobres. Ainda, o governo criou o chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Professor, o que é erradicação? Erradicação é extinção, acabar, zerar. Então, um programa que tinha como missão acabar com o trabalho infantil no Brasil. Então, era uma ajuda financeira para jovens pobres entre 7 e 15 anos que tivessem envolvidos em trabalhos penosos, insalubres e que prejudicassem a sua frequência na escola. Então, em troca desse jovem sair do emprego, o governo garantia uma renda para esse jovem ajudar no sustento da família. Então, reparou? Programas sociais, aí o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Bolsa Alimentação e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Isso gerou resultados na educação. Aumentou o número de crianças na escola. Aumentou como? Em 1994, a porcentagem de crianças de 7 a 14 anos fora da sala de aula era de 12%. Então, de cada 100 crianças do Brasil de 7 a 14 anos, 12 estavam fora da escola em 94. Já em 2002, esse número era de 3%. Reparou uma redução drástica. Ainda, a taxa de analfabetismo entre pessoas com mais de 10 anos de idade, que era de 15% em 95, caiu para 11% em 2001. Nossa, caiu tão pouco, mas é uma queda significativa. Então, diminuiu o analfabetismo no Brasil e aumentou a presença de crianças na escola. Além disso, houve a criação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Não com o caráter que ele tem hoje, de um caminho para o ensino superior, mas como uma avaliação de desempenho, entender como está essa educação no ensino médio do Brasil para desenvolver ferramentas para melhorar. Ok? Então tem tarefa para você depois de tudo isso. Assim como na saúde, na educação criaram-se políticas para ampliar a escolarização, especialmente deficiente entre os mais pobres. A soma dessas políticas levou a que se atingisse o objetivo de colocar todas as crianças na escola
como o governo dizia que era o objetivo. Esse é um texto do historiador Boris Fausto. A partir disso, quais iniciativas de transferência de renda do governo FHC ajudaram a aumentar o número de crianças na escola? Vai lá. O governo FHC, então, criou alguns programas de transferência de renda, principalmente para famílias mais pobres, para que
aumentasse a escolarização no Brasil, que ajudaram no aumento da escolarização no Brasil. Quais iniciativas foram essas? Claro, você já aprendeu, já anotou aí bonitinho no teu caderno, certo? Bolsa Escola, que é o pagamento de uma renda mínima para as famílias que mantivessem as crianças com frequência na escola. Ainda o Vale Gás, que é um programa bimestral de ajuda a cada 2 meses para as famílias cadastradas no Bolsa Escola para poder ter acesso aí a um subsídio ao botijão de gás. E ainda o PET, Programa para extinção do trabalho infantil, que era uma ajuda para jovens de 7 a 15 anos em trabalho penoso, insalubre, para que saíssem do trabalho e frequentassem a escola, mantendo uma ajuda na renda familiar. Legal? Tudo isso ajudou, então, a aumentar o número de crianças na escola e diminuir o analfabetismo no Brasil. Programas de transferência de renda. E na saúde, o programa de combate à AIDS, adotado aí pelo governo, foi referência mundial. Até hoje é um exemplo mundial o programa brasileiro, pelo SUS, de combate à AIDS, de tratamento da AIDS, pelo SUS, é referência mundial. Ainda, o índice de mortalidade infantil, que é o índice de crianças de até 5 anos que vêm a óbito, caiu significativamente em 1994. Por exemplo, em 94 ele era de 38,4 mortes para cada 1.000 nascimentos. Em 2001 passou a ser de 28,6 por cada 1.000. Não caiu tanto, não, mas é uma queda significativa. Não havia ainda uma queda num espaço tão curto de tempo, uma queda tão grande. Ainda, a lei dos genéricos, tá lembrado do começo da aula que a gente abriu? Isso, a lei dos genéricos facilitou o acesso da população a medicamentos e, claro, isso causou uma melhora na saúde da população. Então você tem o combate à AIDS aí, você tem a redução da mortalidade infantil, muito apoiado principalmente em campanhas de vacinação, campanhas de pré-natal, o SUS cada vez melhorado e mais aparelhado, e a lei dos genéricos, você tem uma evolução na saúde da população. Ainda foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Você que acompanha noticiário, está vendo sempre aí todos os governantes, municipal, federal, estadual, falando na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa foi uma lei criada em 2000 que tem uma função: controle do gasto público. Controlar o que se gasta na esfera pública. Essa lei proíbe o administrador público, seja prefeito, governador ou presidente, de gastar mais do que arrecada. Então, só pode gastar aquilo que arrecada. Não pode gastar mais, deixar dívidas, então. O desrespeito a essa lei prevê graves punições para quem desrespeita, que vão desde a perda dos direitos políticos até o pagamento de multas e a prisão dos infratores. Então foi uma lei usada aí para tentar moralizar cada vez mais a administração pública no Brasil. Um gestor público não pode gastar mais do que arrecada e deixar dívidas para o seu sucessor. Então, e o desrespeito a essa lei dá punições graves. Continuando, ainda a reforma agrária, outro item aí do governo Fernando Henrique Cardoso. O total de famílias sem terra assentadas em 1994, quando ele vai assumir, era de 218 mil famílias assentadas. Já no final dos 8 anos dele, esse número tinha subido para 688 mil famílias assentadas. Reparou que você tem um salto aí de mais de 4 vezes nesses 8 anos. Então houve uma evolução. Ainda, o movimento dos trabalhadores sem terra fez forte oposição ao governo, cobrando de que essa reforma agrária poderia ser ainda maior. Mas houve uma evolução. E algo que você pode conversar com a sua família, pai, mãe, tios, os avós, eles vão se lembrar muito da crise do apagão. Na virada dos anos 2000 para 2001, o Brasil passou por um racionamento de energia elétrica, conhecido como crise do apagão. Por quê? Falta de chuvas em muitos reservatórios ou próximo de bacias que geram energia elétrica e ainda poucas linhas de transmissão. O Brasil então teve uma crise de eletricidade. Então era comum o rodízio de eletricidade
aí pelo Brasil entre o final de 2000 e início de 2001. Isso foi resolvido só ali para o início de 2002. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, que está aqui nessa imagem, meio que saindo de cena, isso, o governo dele saiu de cena ao final de 2002 e terminou com uma reprovação popular maior do que a aprovação popular, segundo o Instituto de Pesquisas Datafolha. Segundo esse instituto, 36% das pessoas consideravam o governo dele ruim ou péssimo ao final do governo, enquanto 26% consideravam bom ou ótimo. Então, dentre todos esses acontecimentos, o governo dele termina com uma rejeição popular e ele saiu da presidência ao final em 2002. Tranquilo? Podemos ir para exercícios? Então, bora lá! Leia comigo aí mais um texto do Boris Fausto. O problema educacional deixou de ser o problema da quantidade. Já a qualidade do ensino público continuou lamentável, conforme revelaram sistemas de avaliação introduzidos pelo governo. Algumas avaliações indicaram até mesmo a piora da qualidade, medindo aí o desempenho dos alunos. A partir desse texto, vamos lá. Quais as medidas tomadas pelo governo FHC na educação?
As ações tomadas na área da educação, muito favorecido pelos programas de transferência de renda, aumentou o número de crianças na escola. Caiu a taxa de analfabetismo em pessoas maiores de 10 anos. Ainda houve a criação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Congresso Nacional aprovou, em 1996, a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que reformularam a educação no Brasil. Tá aí para você. Próximo exercício. O Brasil passou por grandes mudanças durante o governo FHC. Uma dessas áreas foi a saúde. Cite as principais mudanças para a área da saúde.
na área da saúde. Então a gente pode citar o Programa de Combate à AIDS, que é referência mundial ainda hoje, usando o SUS para esse tratamento. Ainda a redução da mortalidade infantil, que alcançou bons números, e a criação da lei dos genéricos, que facilitou o acesso da população a medicamentos, claro, melhorando a saúde da população, dando um auxílio no sistema de saúde. Então, boas medidas aí que resultaram em bons efeitos para a saúde da população. Para a gente continuar, olha essa capa de jornal da Folha de São Paulo, do dia 22 de novembro de 2002, finalzinho do governo FHC. Tá ali o destaque. A FMI elogia Brasil e aumento dos juros. Qual é o contexto dessa manchete?
Qual é o contexto aí que a gente está vendo? O Brasil recorreu a constantes empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, FMI, durante principalmente o segundo governo FHC, sempre nessa ideia de contornar essas crises enfrentadas. Então, o FMI, porém, para realizar os empréstimos, colocava condições, como corte de gastos públicos, aumento da taxa de juros, como está lá na manchete do jornal, e isso tudo gerou uma diminuição da atividade econômica e, claro, um aumento do desemprego, uma marca aí para o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse contexto de empréstimos internacionais junto ao FMI, principalmente para contornar várias crises, internas ou externas, várias crises econômicas do governo FHC. O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente do Brasil em 98, o primeiro presidente reeleito. Ainda, seu mandato foi marcado por muitas crises internas e externas e, para contornar essas crises, recorreu a constantes empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, FMI. E ainda, os programas sociais na área de educação e de saúde foram sim uma marca de seu governo. A gente fecha governo Fernando Henrique Cardoso por aqui e a gente volta na próxima aula continuar falando de história do Brasil. É isso, crianças, eu fico por aqui. Tchau!